A maioria de nós acha que é livre para pensar. A gente acha que a gente pensa e temos discernimento. Mas a maioria de nós, a gente faz uma relação automática dos nossos condicionamentos passados. Como assim, Helena? Como assim? Bem, por exemplo, a gente está fazendo coisas que a gente supostamente fez no nosso passado. Eu vou dar uma repaginada. Tudo que a gente está presenciando agora é fruto do nosso passado. E tudo que a gente vai fazer no nosso futuro, o que vai acontecer no nosso futuro conosco, vai ser o fruto do que a gente está fazendo agora. Então, várias coisas que a gente está passando é por causa de coisas passadas. Mas, por exemplo, se algumas vezes a gente quer mudança, a gente vai ter que passar por algumas partes e ver se a gente está alienado ou não. Alienado é aquele que as suas escolhas são seus condicionamentos passados, ou seja, opiniões, ações, emoções, opinião que coletamos no passado. Por isso, se a gente quer mudar o futuro, temos que mudar algumas ações e emoções que a gente acredita no nosso passado. E eu vi um vídeo, se quiserem depois eu mando na descrição, eu mando no privado, sobre Charlie Chaplin, que ele trabalhava numa empresa. É só colocar Charlie Chaplin e colocar alienação. Daí aparece já muitos vídeos sobre isso, vai aparecer o vídeo, que ele tá trabalhando numa loja, numa empresa nada, numa fábrica. E cada um deles fazia, que é ainda é época do preto e branco, cada um fazia uma coisa. Ele estava, por exemplo, apertando um parafuso. O que estava a seguir fazia outra coisa. E assim sucessivamente. E se ele parava um simples momento, ele, tipo, só fazer alguma coisa, ele deixava aquela peça ir pra frente. Por isso ele tinha que ir pra frente e fazer o mesmo. Isso é alienação, porque a gente sempre faz a mesma coisa. E, por exemplo, a gente tá ali, isso é meio que alienação, pronto. Porque, não sei, vocês não sei se estão entendendo, mas isso é uma coisa que a gente não repara, e uma coisa muito importante, a gente não fica cansado de fazer a mesma coisa todos os dias, mas sim de fazer a mesma coisa da mesma maneira todos os dias, que até o Joel J que falou. Então, pra quem ainda não entendeu o que é alienação, que é uma coisa meio complicada, que é fácil, mas complicada. E também dessa parte do Charlie Chaplin, ele fazia parte daquilo, como fosse uma máquina. Até mostrou a máquina, porque ele entrou dentro da máquina e fazia assim. Porque as pessoas são automatizadas, entendeu? Elas não sabem depois fazer mais do que aquilo. Ser alienado é não pensar. E depois eu vou falar sobre uma simples coisa que aconteceu. Ele, na parte do vídeo, ele tava lá, não tava conseguindo fazer na mesma hora, e por isso ele foi fazer a sua pausa, tipo, do almoço. Ele voltou e tava outro fazendo uma coisa que ele deveria estar fazendo. Que era, tipo, apertar parafuso, isso. E por causa disso, o outro disse assim, então faça isso, faz você. Mas ele disse assim, olha aí, olha aí. E o outro continuou sempre fazendo o mesmo, sem se importar com aquilo. Depois, praticamente, a pessoa quase que esqueceu que era pra ser outra pessoa fazer. Se você ainda não entendeu o que é alienação, vou tentar explicar em outras palavras, que eu já também um pouquinho falei. Alienação é praticamente não pensar. Quer dizer, não pensar de modo algum. Que a gente pensa que a gente pensa, mas na verdade a gente está agindo de uma maneira meio automática. Que como é ir na multidão, por exemplo, tem uma boia no mar. Ela vai indo através do mar, ela não sabe o caminho, só vai seguindo a maré, vai seguindo o caminho. Ela não tem um destino próprio, ela só vai seguindo, entendeu? E algumas a gente é obrigado a fazer isso. Não que a gente seja obrigado, mas a gente faz isso. É ser levado, por exemplo, se a pessoa não sabe, não é decidido o que ela quer, ela é levada pelos condicionamentos que vão passando no exterior. Por exemplo, tem várias pessoas que querem ter uma profissão. Elas querem ser dentista, por exemplo.
mas dá um trabalho. Mas na escola dela não tinha esse curso ou essa coisa, por isso ela foi condicionada a ir para outra área e fazer outras coisas e depois passa a vida. Por exemplo, ela vai só não tinha de dentista, mas tinha só de médico. E ela faz o médico, faz o curso de médico e ela supostamente era só para se estabilizar e depois vai ser dentista. Mas não, ela continuou, né, sendo médica depois mais 20 anos. Ou seja, ela continua automatizando isso. E todos os dias faz sempre isso, entendeu? Eu já falei aqui. Ah, tem expressões que são que eu achei muito interessantes para compartilhar com vocês. Desprenda-se da multidão, abra sua mente, cure seu coração, invista na pessoa mais importante no mundo, que é você. Porque algumas vezes a gente não pensa que a gente é a pessoa mais importante do mundo e que temos que cuidar de nós mesmos para poder fazer as outras coisas, entendeu? Onde quer que a multidão vá, corra para outra direção. Eles estão sempre errados. Por séculos estavam errados e sempre estarão errados. Que isso é uma coisa muito importante. Que isso é muito, muito verdade. Porque alguma coisa acontece, todo mundo vai atrás. Se todo mundo vai atrás, então tem que ir em uma outra direção que é a certa. Siga seus instintos e faça o que você acha que é certo. Porque normalmente se alguém começou a fazer alguma coisa, todo mundo vai atrás porque é uma boa ideia. Mas se você foi para outra direção, é muito melhor. Alienação é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios ou outrem. Exatamente. Estão. Exatamente. Ainda bem que vocês estão percebendo o conceito. Edício divino e tornar-se escravo das atividades ou intuições humanas, devido a questões econômicas, sociais ou ideológicas. Exatamente. Obrigado, gente. Ainda bem que vocês estão percebendo. Edício divino. Ame o seu inimigo. E obedeci e amei a mim mesmo. Porque algumas vezes a gente tá, tipo, nessa coisa sempre automática, que a gente faz sempre tudo, tem que fazer tudo. Mas a gente não pensa que a gente... Quer dizer, nem pensamos, né? Que a gente tem que cuidar da nossa coisa mais preciosa, que é a nossa mente. Se a nossa mente estiver bem cuidada, não que esteja mal cuidada sobre alimentação ou alguma coisa, mas que não esteja com coisas negativas. Eu também já vou mostrar aqui sobre o livro que eu já falei, eu acho que eu já falei, devo ter falado. Que eu vou falar coisas muito simples que vocês vão gostar bastante. Definição também indivíduos que... dessa forma, refere-se também à diminuição da capacidade dos indivíduos em pensarem e agirem por si próprios. Há quem defina a alienação a falta de consciência por parte do ser humano que ele possui um grau de responsabilidade na formação do mundo ao seu redor e vice-versa. Olha, gente, isso daqui já é uma pessoa aqui que a gente já vai fazer sobre filosofia, por isso já é para preparar vocês. Agora, alienação também é uma lavagem cerebral que algumas vezes a mídia faz ou outras coisas. Porque imagina, vocês nem reparam, eu também, algumas vezes eu faço isso e eu penso assim, nossa, que estranho. Eu entro no Instagram pra fazer uma coisa. Depois que eu vejo, já estou há algum tempo no Instagram, tipo uns 15 minutos. Mas tem pessoas que ainda ficam mais tempo, por exemplo, não é só Instagram, mas outras redes sociais. Instagram, não corta esse vídeo, por favor. Que a gente entra no Instagram pra ver uma determinada coisa, por exemplo, ver não sei o que. E depois, quando a gente vê, a gente já tá vendo outras coisas e nem vimos o que era suposto ver. E agora eu vou falar uma coisa que é muito... que é tipo, muito... como eu ia dizer? Ela vai fazer com que vocês pensem de uma maneira diferente em relação à escola e às universidades. As escolas e universidades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios da realização pessoal. De elas sentirem-se realizadas de acordo com isso, a escola dá a informação que eles querem, mas não dá o que a gente está procurando. A gente é obrigado a estudar alguma coisa que a gente não vai usar na nossa vida, porque a gente quer outra coisa.
e somos obrigados a estudar aquilo. Além disso, nós ouvimos as coisas da escola, etc. E depois a gente não vai usar aquilo. E a gente quer algumas informações que a escola pode dar, mas ela não dá porque ela tá sempre dando a mesma coisa para todas as pessoas. Mas cada pessoa vai ter seu próprio caminho, que é determinada coisa. Mas eles estão dando exatamente o mesmo para todos. Isso poderia ser, mas algumas pessoas, tem um grupo de pessoas que estariam talvez à procura de determinada carreira, alguma coisa parecida. Por exemplo, pessoas que querem história, etc., querem determinada parte da história, querem saber determinadas coisas da história, mas não querem saber a outra parte. Isso também é muito interessante. Eles exigem que os jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimento abstratos, mas não os ensinam o que fazer com seus conhecimentos depois de tê-los. Também eles dão muito conhecimento, mas depois não ensinam como utilizar esse conhecimento na própria vida. Porque uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ter sabedoria. Minha experiência me ensinou que... Agora eu vou falar sobre o livro, que é uma frase que ele colocou no livro do Mais Esperto que Diabo. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Muito forte, hein? Do livro Mais Esperto que o Diabo. E agora, que é Mais Esperto que o Diabo? Nesse livro vai ter uma conversa entre o diabo e a pessoa que fez o livro, que é muito interessante. Espera aí um pouquinho, só quero ver uma coisa aqui. Eu quero lembrar de uma coisinha aqui. Espera aí. Isso, eu só tava querendo ter certeza do nome. Napoleão Hill. Que ele é muito famoso. Sério, ele é muito importante, esse escritor, porque fez vários livros que desencadearam muito sucesso para muitas pessoas. Agora, essa primeira pessoa que eu vou falar é o Napoleão Hill, que fez várias perguntas. Agora eu vou fazer algumas que eu achei mais importante e só vou um pouquinho no início para vocês entenderem um pouco sobre alienação, porque ele fala muito sobre isso. Como você controla as mentes das pessoas? E o diabo responde. Não responde, ele fez meio uma maneira com que fosse como o diabo respondesse, entendeu? Como se ele estivesse conversando com o diabo. Vocês vão gostar, sério. Esperem aí que vocês vão gostar. Como você assume o controle das mentes das pessoas? Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro nas mentes e ocupo o espaço que não é usado pelo cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar o controle do espaço. Ou seja, aquelas pessoas que não pensam são ocupadas pelo diabo, são ocupadas pela energia negativa. E que também ele falou um pouco antes que na verdade é como tudo é feito de energia positiva e negativa. Ele ocupa a parte negativa, que é uma metade, e outra energia positiva. E ele também, noutra resposta, ele falou: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas, e conforme essas sementes germinam e crescem, através do uso contínuo do pensamento negativo, controlo o espaço que elas ocupam. Os seus medos mais efetivos são os medos da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E ele falou mais à frente que os mais efetivos, que ele mais usa, é o medo da pobreza e o medo da morte. O medo da pobreza, porque a gente não realiza o que a gente realmente quer pelo medo da pobreza, que é muito falado em várias outras pessoas que falam sobre isso. Quem são os seus maiores inimigos da Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas. São meus amigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln.
E você também não está me ajudando nem fazendo nenhum bem. O medo da doença só perde com o medo da pobreza, porque algumas a gente tem, quando vem a doença, a gente, em vez de agir e fazer o que a gente quer, a gente fica só se lamentando. E algumas vezes a gente, em vez de focar nas coisas boas, a gente se foca nas coisas negativas. E isso não faz bem nenhum, mesmo. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos. Possuem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder da resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. E ele falou também que sobre o hábito, um pouco sobre o hábito do cigarro e o hábito da bebida. E ele perguntou qual era o mais efetivo, qual era pior. E ele falou que era do cigarro, porque depois que a pessoa passa a fumar 2 maços por dia, ela já começa também a ter os outros hábitos negativos, que é também a bebida e assim vai. Eu não poderia controlar 98 das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar em si mesmas. Como a gente vê, 98% da população, ela não faz, como que eu ia explicar? 98% da população, elas não são bem-sucedidas. Elas estão ali fazendo as coisas, mas é porque são levadas pela multidão, são levadas a fazer aquilo, mas não quer dizer que a pessoa realmente queira fazer isso. E mais ou menos é isso, porque já entenderam, eu quero ver que vocês comentem aí o que vocês acharam. Se vocês estão entendendo alguma coisa, se querem acrescentar sobre em relação a isso, da alienação. Se vocês sabem se estão alienados ou não, se vocês querem mudar alguma coisa, se vocês já repararam alguma coisa agora quando eu falei isso, que vocês estão alienados ou que já praticaram alguma coisa disso? Quero que vocês comentem aí se vocês conseguirem. E não vou aprofundar muito sobre o livro, como eu já tinha dito, porque hoje só quero dar a definição de alienação, com exemplos com frases que te façam pensar, que eu já fiz. Mas fiquem atentos que vou fazer uma live só sobre o livro. Eu já estou programando, fiquem atentos que eu vou fazer essa live sobre só o livro Mais Perto que o Diabo, porque é um livro muito interessante e que tem muito mais coisas. Só que eu queria só fazer esse mini vídeo para as pessoas que estiverem mais curiosas, etc. Vão lá e tem pouquinho tempo e vem esse vídeo que eu tô fazendo agora. E também tô só dando um gostinho de que não é mais. Mas eu já dei o conteúdo, as pessoas que entraram agora, depois vem no IGTV, ok? Já terminei aqui, já falei um pouco sobre o que eu teria que falar sobre hoje, pra hoje. E é praticamente isso. Eu acho que deu pra entender melhor. E as pessoas que agora entraram ou que têm alguma dúvida, depois que virem o IGTV, falem comigo e conversem no privado, me chamem, tô à disposição. Tá. Já está na minha lista de desejos esse livro. Olha, eu já vou fazer uma live. Ainda tô planejando que dia que vai ser. Mas acho que ainda vai ser nesses 21 dias das lives. Por isso, fica atento. Meu, e esse livro é muito fácil de ler, é sério. É muito fácil de ler. É um livro muito importante. Todo mundo tem que ler. Parabéns pelo seu conteúdo, Helena. Aí, obrigado. Se quiserem fazer alguma live comigo futuramente, semana que vem eu já tenho alguns espacinhos em brancos que talvez possam aparecer e fazer live comigo. Só mandar no privado e ter algum conteúdo que queira compartilhar com a minha audiência. Muito obrigada, gente. Amo vocês.